Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia. Que bom nós estarmos juntos na presença do Senhor, vivendo essa experiência com a palavra. Estamos estudando a carta de São Paulo aos Colossenses, um ensinamento profundo que vai nos provocando a viver aquilo que é o projeto de Deus estabelecido para cada um de nós. Para que a gente entenda, compreenda, para que a gente possa ser movido na oração e na aplicação da palavra, vamos suplicar o dom do Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós prosseguimos o nosso estudo da carta de São Paulo aos Colossenses. Então quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno de estudos, anota aí o texto que nós vamos meditar hoje. Colossenses 1, de 24 a 29. Colossenses 1, de 24 a 29. Vamos ler o texto? Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela eu me fiz ministro, exercendo a função que Deus me confiou a vosso respeito, a de fazer chegar até vós a palavra de Deus. Mistério que ele manteve escondido desde séculos e por inúmeras gerações, e que agora acaba de manifestar aos seus santos. A eles Deus quis revelar a riqueza da glória deste mistério entre os pagãos. Cristo no meio de vós, a esperança da glória. É ele que nós anunciamos, instruindo cada um, ensinando cada um com sabedoria, a fim de podermos apresentar cada um perfeito em Cristo. Para isso, eu me afadigo e luto, na medida em que atua em mim a sua força. Paulo vai tratar de algo importante, esse mistério, esse projeto de salvação que Deus tinha, e que ele vai usar o termo aqui, que estava escondido, manteve escondido desde os séculos. O demônio não sabia desse grande mistério, deste grande dom, dessa grande força de Deus para a salvação da humanidade. Se ele soubesse, ele não teria provocado ali os doutores da lei, fariseus, os chefes do povo, o sumo sacerdote, todo aquele aparato para condenar Jesus. Ele não teria provocado se ele soubesse desse mistério. Era um mistério de amor reservado para nós. E nós precisamos nos sentir profundamente tocados por esse mistério. E aí Paulo vai dizer, ele manifestou esse mistério aos santos. E aí o comprometimento que o apóstolo mostra com o anúncio da Boa Nova, o anúncio do Evangelho, o anúncio desse mistério de salvação. Eu e você fomos tocados por esse mistério. E agora esse mistério nos toca, porque agora esse mistério acontece pela revelação do Evangelho, de nós entendermos que Deus pensou em nós desde toda a eternidade, que Deus desejou cada um de nós desde toda a eternidade, nos salvar, nos redimir, nos justificar, alcançar-nos com a força e a pregação do Evangelho. Esse mistério, e aí Paulo vai dizer dessa riqueza desse mistério. A eles Deus quis revelar a riqueza da glória deste mistério entre os pagãos, Cristo no meio de vós, a esperança da glória. É Ele que nós anunciamos, instruindo cada um, ensinando cada um com sabedoria, a fim de podermos apresentar cada um perfeito em Cristo. É para isso que nós, ao entendermos o mistério da redenção, da nossa salvação, entendermos o Evangelho de Cristo, nós somos conduzidos para a perfeição. E aí ele vai dizer, para isso eu me afadigo e luto, na medida em que atua em mim a sua força, a força para pregar o Evangelho. A Canção Nova
ela é detentora de uma força para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho, para levar a verdade, com um objetivo: gerar em nós essa perfeição. Cristo quer a nossa santificação. Mas Paulo vai dizer aqui que ele se alegra dos sofrimentos que ele tem suportado por cada um, e ele completa na sua carne o que faltou aos sofrimentos, às tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Mas faltou a Cristo sofrimentos lá na cruz. Eu até trouxe aqui, anotei para dizer para você algo que São Tomás de Aquino, ao comentar esse texto do Evangelho, ou melhor, esse texto dos Colossenses, ele vai dizer sobre isso. Olha só, essas palavras poderiam ser interpretadas equivocadamente no sentido de que o sofrimento de Cristo não foi suficiente para realizar a redenção. Tomás de Aquino está dizendo concretamente, não é isso. Ele vai dizer, e que os sofrimentos dos santos precisam somar-se a ele para completá-lo. Isto, porém, seria herético, seria uma heresia. E aí continua Tomás de Aquino. Cristo e a igreja são uma única e mística pessoa. E, embora os méritos de Cristo, a cabeça, sejam infinitos, os santos podem adquirir méritos numa medida limitada. O que falta, portanto, refere-se aos sofrimentos da igreja inteira, aos quais Paulo une os seus próprios, aos quais Padre Roger une os seus próprios, aos quais você une os seus próprios, sabendo que Cristo e a igreja são única pessoa. O corpo de Cristo é a igreja, Cristo é a cabeça. Então, os méritos de Cristo são infinitos. Os méritos dos cristãos, eles, vai dizer aqui, São Tomás de Aquino, né? Os méritos de Cristo, a cabeça, são infinitos. Os santos podem adquirir méritos numa medida limitada. Então, é isso que Paulo está nos ensinando. Todo o sofrimento vivido pela igreja e por nós que somos igreja, fazemos parte do corpo místico de Cristo, eles são limitados, mas o completar os sofrimentos é exatamente perceber que no tempo existe o sofrimento da igreja, que no tempo existe o sofrimento dos cristãos, e esse sofrimento está em consonância, em participação direta com os sofrimentos de Cristo na redenção. O sofrimento é redentor, o sofrimento que a igreja passa, as perseguições, os sofrimentos que os cristãos passam, os sofrimentos que os apóstolos hoje dos tempos presentes passam, os pregadores, tudo está unido ao sofrimento redentor de Cristo. É um processo de redenção que culminará no dia final, no juízo final. Este sofrimento terá o seu fim na redenção do dia final, que se completa na história, na vida da igreja. Então, é importante que eu e você assumamos esse mistério escondido desde todos os tempos, escondido de todos e revelado a nós. Nós somos profundamente amados por nosso Senhor. Nós fomos e somos profundamente amados por Cristo e precisamos amá-lo de volta. Precisamos testemunhar com a nossa vida esse amor, com as nossas escolhas esse amor, e vivendo os sofrimentos do presente tempo em unidade com o corpo de Cristo, que é a igreja. Adquirindo esses méritos limitados, mas também entendendo os méritos infinitos de Cristo para a nossa redenção. O que nós podemos colher de mensagem de Deus para hoje? Eu tomo posse do amor infinito e incondicional de Deus por mim, revelado na redenção de Cristo e na pregação do Evangelho, descobrindo-me cada dia amado por Deus, quero amá-lo de volta, oferecendo-me a Ele e vivendo nele a minha fé, participando dos seus
sofrimentos, unido a toda a igreja que é corpo místico de Cristo. Quando nós entendemos isso, nada fica perdido na nossa vida. A gente aproveita cada momento. E nessa dimensão do mistério revelado a nós em Cristo, a nós como corpo, a nós como igreja, nós precisamos hoje, eu e você, na aplicação dessa palavra, buscar corresponder ao amor de Deus, amando-o de volta. E dar sentido às nossas dores em comunhão com as dores da igreja. Para adquirir méritos que esse corpo de Cristo recebe à medida que vai, no tempo, experimentando esses sofrimentos e unindo-se, completando-se ao sofrimento de Cristo. Vamos rezar? Senhor, do nosso coração só pode brotar gratidão pela redenção do Senhor. Gratidão pelos seus sofrimentos, gratidão pela sua oferta de vida, gratidão pelo seu sangue derramado, gratidão por resgatar a cada um de nós do pecado, da morte, da realidade, Senhor Deus, em que nós nos encontrávamos. E hoje o Senhor tem para nós redenção. E hoje nós somos participantes dessa redenção. E hoje, como corpo de Cristo, como igreja, nós vivemos esses sofrimentos unidos ao seu sofrimento, sabendo, Senhor Deus, que esses sofrimentos redentores, eles acontecem na vida da igreja até o fim do mundo, até o último dia. Mas concede a cada um de nós, a mim e aos meus irmãos, essa mentalidade, esse entendimento do seu amor revelado a nós pelo Evangelho e pela paixão do Senhor lá na cruz que nos redime. E me dê a graça, e dê a graça aos meus irmãos de amá-lo de volta, de corresponder a esse amor com a doação e a entrega da nossa vida. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Diante de tão grande mistério, eu e você precisamos entregar a nossa vida a nosso Senhor, a nossa vida a Deus, viver a nossa vida unida a nosso Senhor e entender que os sofrimentos do presente tempo não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Vivendo nessa esperança, nessa expectativa, nós possamos corresponder a esse amor, amando de volta. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.